Olá, hoje eu me senti um pouco inspirado a falar de um tema, que no mundo é conhecido, Trata-se da palavra vaidade, A vaidade, no contexto geral, ela vem desde lá do princípio, da descendência de Caim, quando ele fundou uma cidade pelo nome do seu filho Enoque. Dali para cá, a vaidade ela é constante na vida das pessoas no mundo. Devemos lembrar que a Bíblia, ela fala em diversos capítulos e de livros sobre a questão da vaidade. A vaidade, na verdade, é algo que no princípio as mulheres usavam para se embelezar, para mudar a sua aparência, deixar ela aparentemente mais atraente aos homens da sua época, E isso veio perpetuando até os dias de hoje, quando nós estamos chegando aos últimos segundos da história deste mundo. Então, hoje nós podemos ver as mulheres vivendo uma vaidade de tal maneira que, se arrancarem aquela maquiagem, elas se acham feias e ridículas. Então, uma das razões da vaidade, se pintar, se maquiar, usar joias, tranças, correntes, é uma fórmula de se assemelhar à sociedade. Mas devemos sempre lembrar de uma coisa, que o natural é o real. Porque o artificial hoje se passa um creme específico para aceitar uma determinada maquiagem, um determinado batom, ou um produto no cabelo, ou joias, e até mesmo hoje tatuagens e piercings. Com relação à tatuagem e piercing, é um ponto evidente que a Bíblia condena, Se nós observarmos as Escrituras, no livro de Levíticos, vou até olhar aqui, Levíticos 19, 28, ou 28, Levíticos, está aqui. Levíticos. Levíticos 19, 28, o que está para mim aqui diz assim, estou falando especificamente da questão de vaidade. Vaidade é aquilo que as pessoas usam para se embelezar, para se tornar mais atraente, e até grandes pinturas, o exemplo da tatuagem, e também dos famosos piercing, ou seja, furar a carne, cortar na carne para expor um objeto de metal, que diz assim, Levíticos 19, 28, pelos mortos. O que é morto na Bíblia? Quer dizer aquilo que é separado de Deus. Então, essas pessoas que fazem isso são pessoas separadas de Deus, Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne. Colocar um piercing, um alargador, isso é dar golpe na carne, Nem marcas alguma fareis sobre vós. Ou seja, tatuagem é uma marca no
tanto é que é difícil de tirar, né? Então Deus adverte ali: eu sou o Senhor. Então Deus, ele está repreendendo esses atos de vaidade, né? Isso está acontecendo hoje, da mesma maneira que aconteceu nos dias de Sodoma, quando o povo praticava isto. Esta é uma das razões que a Escritura diz que o mundo chegaria numa condição sodomita, ou seja, iriam praticar as mesmas coisas que foram praticadas em Sodoma. Por quê? Quem faz isso hoje, a Bíblia chama eles de mortos, ou seja, separados de Deus, né? Então, estamos nos dias atuais, vivendo os dias de Sodoma. Mas no quesito vaidade feminina e masculina, né? Porque hoje é normal homens fazerem cirurgias plásticas como as mulheres, homens fazendo piercing como as mulheres também, tatuagem como homem e mulheres. Isso são vaidades. E a verdade é essa, que a vaidade é aquilo que as pessoas tomaram para si mesmas decisões. Porque uma vez, quando o Senhor colocou o livre-arbítrio, né, é justamente para que as pessoas tomassem decisões pelos seus próprios entendimentos, pelo seu próprio saber e pelas suas próprias vontades. Por isso que Deus deu uma sã doutrina, né, e colocou nos homens, né, e nos filhos dos homens, que instituíram grandes denominações religiosas, o direito das pessoas praticarem aquilo que elas gostam, né? Vejam bem que tem igrejas, né, onde a vaidade é liberada em todos os sentidos, né? As mulheres podem se pintar, podem se maquiar, podem cortar seus cabelos, né? Os homens podem colocar piercings, alargadores, podem se tatuar, não é? Podem vestir roupas sensuais, não é? Porque não é só as mulheres que vestem roupas sensuais, os homens também vestem roupas sensuais. Então existem esses fatores, né? Agora, a Bíblia é muito clara quando ela fala no tema de vaidade. Eu queria pegar aqui alguns livros, capítulos e versículos para citar o tema para vocês. Eu quero pegar o primeiro tema, que é Deuteronômio 32, 21, né? Deuteronômio 32, 21 mostra-nos a palavra do Senhor com relação à questão da vaidade. Observem então vocês. 32, 21 de Deuteronômio faz assim: a zelos me provocaram. Observe, a zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, como as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com os que não são povo, e com nação loucas os despertarei a ira. Sério, né, pessoal? Muito sério, não é? Então nós vemos aqui em Deuteronômio 32, 21. Também nós vamos ver aqui o que acontece com o livro de 1 Samuel, né? No Samuel, capítulo 12, 1 Samuel, nós vamos ler praticamente a mesma questão. Samuel 12, 21, que fala assim, ó: e não vos desvieis, seguireis as vaidades, que nada aproveitam, e tampouco vos livrarão
porque vaidades são. Deus tem colocado muitas advertências no quesito vaidade, né? Nós olhamos aqui no livro de Reis, nós observamos aqui, né, 1 Reis 16, também nós vamos ver aqui, 1 Reis 16, observa o que fala aqui. Isso é só para dar uma referência, pessoal, sobre a questão das vaidades, né? 1 Reis 16 diz assim, olha, observa. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo águas neste lugar. Observa bem o que está dizendo aqui, 1 Reis 16. Mas eu quero voltar a 1 Reis 16, perdão, eu li errado, irmãos, é 1 Reis 16, perdão, li errado, me perdoe, né? É 1 Reis 16, no versículo 13, não é? Por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, com que pecaram e com que fizeram pecar a Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. Observaram? Então, Deus está advertindo na Bíblia. Eu vou chegar até no Novo Testamento, né? Aqui no versículo 16, que fala também em 1 Reis, no mesmo capítulo, e ouviu dizer o povo que estava acampado, Zinri, tem conspirado, até feriu o rei, todo Israel, pois no mesmo dia fez rei sobre Israel a Omri, chefe do exército no arraial. Então, chamando essa atenção aqui de vocês, também lerei o verso 26. E andou todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos seus pecados, com que tinha feito pecar Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com as suas vaidades. Oh, amados irmãos, se todas as pessoas tomassem conhecimento do estatuto, que é a palavra de Deus, que é as doutrinas ensinadas pela palavra, nós não teríamos tanta perversidade no mundo no quesito vaidade, porque a vaidade separa o homem de Deus, né? São chamados de homens mortos, homens separados de Deus, né? Então, nós vamos consultar aqui no livro de Salmos, capítulo 4. Salmos, capítulo 4, nós vamos ver aqui o que o salmista fala a respeito. Salmos 4, versículo 2. Observa: filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Interessante, né, irmão? Porque se as pessoas tivessem conhecimento das Escrituras Sagradas, viviam perante a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é muito clara quando ela nos adverte em tudo. Por isso que ela é chamada o nosso manual de vida, né? Uma pessoa que vive pelo manual da Escritura Sagrada, com certeza, ela anda retamente junto ao Senhor, né? Quero ver aqui mais um capítulo de Salmo, que é o capítulo 24, também, né? Quero ver aqui 24, versículo 4. Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma, olha, a sua alma,
a vaidade, nem jura enganosamente. Então observa bem, lerei de novo. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Eu tenho mais vários livros aqui, dentro de Salmo 119, Provérbios 30, mas eu quero citar lá no Novo Testamento o livro de Atos também, porque às vezes as pessoas confundem, mas isso foi para o Velho Testamento. Não foi para o Velho Testamento, é para os dias de hoje, porque a lei, ela não foi extinta, ela foi cumprida, e o Senhor Jesus Cristo, ele veio justamente cumprir a lei, Então o que nós vemos é que o que existia lá, existe aqui no Novo, porque a lei se tornou sombra do Novo Testamento, Mas quero ler mais uma escritura aqui, que está em Atos dos Apóstolos, que na verdade é Atos do Espírito Santo sobre os apóstolos, que é o capítulo 14, verso 15. E o verso 15 diz assim, olha, observa bem. E dizendo, varões, por que fazeis essas coisas? Observe. Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vós convertais dessas vaidades ao Deus. Ou seja, separaram-se de Deus por causa das vaidades que praticaram. Então, vaidades são vaidades. Vamos ver, eu vou ver aqui com vocês o último livro aqui, que é o livro de Romanos, tá? Porque eu chego até em Apocalipse, se for o caso, mas senão vai tardar muito, Eu vou ler com vocês Romanos 8, verso 20 e 21. Então eu quero ver com vocês aqui, observa o 20, Romanos 8, verso 20 e 21. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Novamente. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Observou aqui? Pessoa se converte. Eu falei no vídeo passado sobre as 3 partes do batismo bíblico. Ela se converte e ela começa a se limpar, que é a santidade, para depois receber o fogo e o Espírito Santo. Então aqui é o seguinte, por causa da vaidade, muitos estão afastados de Deus, até frequentam uma igreja, até frequentam uma certa denominação, Como eu já disse em vídeos anteriores, há denominações religiosas para todo tipo e todo gosto. Há igrejas que pode ir de qualquer maneira frequentar. Há igrejas que são um pouco mais rígidas, Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo não aceita vaidades, nem masculinas, nem femininas. Porque Deus nos fez como somos, a sua imagem e semelhança. Se Deus quisesse que o olho das mulheres fosse pintados, Ele faria uma raça de olhos pintados. Se Deus quisesse que as mulheres tivessem lábios com batons vermelhos, roxo, a cor que fosse, Ele também faria as pessoas nascerem dessa maneira. Se Deus quisesse que as pessoas nascessem para usar seus brincos, seus pêndulos, suas correntes, seus frisados do cabelo, cortar o cabelo, Deus faria isso. Mas Deus é natural, espiritual e é simples.
E a pessoa que vive na simplicidade de Deus, esse faz jus à sua salvação. Primeiro, porque obedece toda a Escritura Sagrada. Segundo, porque ela se torna um manual de vida do cristão. Eu estou falando de cristão, não estou falando de povo evangélico nem católico, estou falando do cristão. Porque há uma diferença grande em ser um cristão, ser um evangélico e ser um católico. Há muita diferença, né? Então, hoje, as mulheres frequentam uma determinada igreja denominacional. Na igreja A, pode cortar cabelo, pode se pintar, pode colocar corrente, colocar pêndulo, colocar piercing, colocar tatuagem, pode colocar tudo. Não tem problema. Mas por que acontece isso? Porque, infelizmente, a Escritura Sagrada foi lida por grandes teólogos e fizeram interpretação pessoal. Sendo que a própria Escritura diz, na carta de Pedro, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, mas há de ser revelada às pessoas, para que elas possam viver segundo a palavra do Senhor, né? Então, para dar aqui mais uma questão sobre vaidade, nós queremos ver que o mundo hoje encontra-se copiando o mundo, porque estão vivendo no mundo. Não importa que frequente uma denominação religiosa, mas estão vivendo no mundo. Por quê? Porque fazem o que querem, fazem o que acham que é certo, fazem aquilo do seu bem entender e prazer, né? Agora, nós não podemos, em hipótese alguma, concordar com isso, mas aceitamos porque ainda estamos neste mundo cheio de pecados, um mundo totalmente incrédulo. Incredulidade é pecado. Agora, se as pessoas que praticam isso, elas se sentem bem, não vamos dizer nada, mas lá na frente há uma situação totalmente oposta a tudo aquilo que fizeram. Certa vez, o profeta William Branham, quando ele estava nos seus 14 anos, saiu com um colega para caçar e acidentalmente a arma do seu colega disparou, atingindo a perna dele. E nesse tempo ele ficou muito enfermo. E nesse período ele foi levado em visão até o lugar de tormento, para ser mais exato, ao inferno, para ver o que acontecia lá. E lá ele encontrou mulheres com olhos pintados, cheios de tatuagem, de brincos, de correntes, de pêndulo. E lá o sofrimento e o tormento, que ele diz em diversas mensagens, que ele escutava elas fazer assim, ó, Então vejam bem, irmãos, a coisa é feia. Mas por outro lado também, como João foi arrebatado em espírito nos seus dias, que escreveu o livro de Apocalipse, que foi o Senhor Jesus que na verdade ditou para ele escrever, o profeta foi levado também à sexta dimensão celestial, e lá ele pôde ver o paraíso, ver as mulheres e os homens convertidos ao Senhor, vivendo em paz e harmonia, alegria, felicidade. E quando ele chegou lá, eles diziam para ele: ó precioso irmão. Uma dessas passagens, alguém chegou para ele e disse: vedes essa mulher? Ele disse: sim. Ela tinha 18 anos. Por quê?
na eternidade, as nossas idades serão sempre idades jovens, né? Sabe essa mulher, quando ela estava lá no mundo, na terra, ela se converteu à mensagem que você pregou, ela tinha 92 anos, e ele se admirou, né? Tanto é que ele chegou até o ponto de dizer: eu quero ver Jesus. Isso está escrito numa mensagem chamada A Cortina do Tempo, tá? Se alguém tiver oportunidade de ler, né, pode ler. Se entrar no site da brana.org, com certeza vocês vão achar lá sermões do irmão Brana, de todos os anos, desde 49, se não me falha a memória, até 65. Então, vejam bem, irmãos, ele nos deu essa condição para saber o que é certo e o que é errado, porque ele foi nas duas dimensões. E o interessante é que essas dimensões foi para que ele pudesse ver a situação do mundo e a situação do cristão, né? Por isso que ele adverte: viva sempre pensando no Senhor Jesus Cristo. Viva sempre pensando, porque a Escritura diz que todo aquele que é nascido de Deus não comete pecado, né? E hoje, olhando para esse mundo corrupto, esse mundo cruel, nós observamos a condição das pessoas no mundo. Por isso que o mundo não tem conserto. Muitas pessoas que vão nas igrejas dizem que ora a Deus para que haja uma mudança. Não vai haver, porque o príncipe deste mundo, ele se revelou ao próprio Senhor Jesus Cristo lá no pináculo do templo, ou lá no monte, mostrando a Jesus todos os reinos do mundo, o qual ele diz que se Jesus se prostrasse e adorasse a ele, ele daria tudo. E Jesus diz: vai-te, Satanás, porque na verdade o rei é o Senhor Jesus. Satanás é um pervertor, né? Então, irmãos, sobre vaidade eu quero deixar claro para vocês: examine as Escrituras, elas vão dizer claramente sobre a questão da vaidade. Eu já vi pessoas dizer: poxa vida, mas olha, as mulheres da igreja tal e tal e tal não corta cabelo, não usa maquiagem, só usa roupas longas, vestidos longos. Eu não vejo homens, né, trabalhar sem camisa ou de shorts. Não. A coisa é bem clara: aquele que serve a Deus é porque vive a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, né? Então, nós cristãos devemos dar testemunho da palavra, que é Cristo. E se damos testemunho da palavra, nossas vidas são transformadas, porque tudo aquilo que existia em nós antes de conhecer a palavra de Deus, e quando nós conhecemos, tudo aquilo foi diluído, foi tirado de nós. E hoje o prazer do cristão é falar e falar da palavra de Deus, e testemunhar Jesus Cristo, que é a palavra, para as pessoas. É isso que eu queria dizer para vocês. Esse tema vaidade tem tirado muitas pessoas para o inferno, e não é um bom lugar, porque um dia, depois do milênio, haverá o trono do juízo, o trono branco, e lá tudo será aniquilado. Aqueles que praticaram iniquidades, aqueles que viveram na vaidade, aqueles que não deram atenção à palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é apta para ensinar e para redarguir as pessoas ao caminho da verdade, porque Jesus é o caminho. Ele disse que ele era o caminho, a verdade, que é a palavra, e a vida, porque só ele tem a vida. Preciosos, espero ter ajudado alguém, espero que alguém ouça e procure examinar as Escrituras,
né? A Escritura está repleta de assuntos ligados à vaidade. Então preste bem atenção. Se você crê em toda a palavra de Deus, procura viver a palavra. Você talvez não tenha força para se livrar dessas coisas, mas se você começar a viver a palavra de Deus, a palavra ela é apta para te ensinar, é apta para te dar forças para aniquilar essas práticas mundanas. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. E se quiser ver os outros vídeos, inscreva-se no meu canal. Ali vocês terão acesso a diversos vídeos. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo.